A votação da PEC da transição, a chamada PEC Fura-Teto, pode travar na Câmara dos Deputados. Isso porque o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, informou aos demais parlamentares que ainda não há uma data para análise. A repórter Marília Sena tem os detalhes. Mesmo na pauta da semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu para avisar aos deputados que não há data prevista para a votação da PEC da transição na Casa. A equipe do presidente eleito Lula está na expectativa de que o texto seja votado até quinta-feira. O texto já está unido a outra proposta de emenda à Constituição para acelerar a tramitação na Câmara dos Deputados. Assim, a proposta será analisada diretamente no plenário. O final de semana foi de esforço concentrado em Brasília nas articulações entre os líderes na Câmara, o presidente eleito Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A PEC é uma das principais apostas de Lula para cumprir com as suas promessas de campanha, como o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600, R$ 150 a mais para famílias com crianças de até 6 anos e o aumento do salário mínimo. O total de gastos a mais nos cofres públicos é de 168 bilhões de reais. A proposta orçamentária é válida até 2024. O plenário do Senado aprovou na última quarta-feira a PEC. Em uma prova de força para o novo governo eleito, o texto base foi aprovado no primeiro turno por 64 votos contra 16 e por 64 votos contra 13 no segundo turno. Na Câmara dos Deputados, precisa do aval de 308 parlamentares nos 2 turnos de votação. E para comentar os principais assuntos de hoje, a gente convida o Diogo Schelp. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Diogo, essa PEC aí que foi aprovada facilmente no Senado, com uma larga vantagem de votos, deveria acontecer a aprovação na Câmara essa semana, mas ainda não há uma data prevista, né? Exatamente. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. A gente está vendo o que era previsto, uma dificuldade maior de aprovação da PEC Fura-Teto na Câmara dos Deputados, mais difícil do que foi no Senado. Já há uma indicação, inclusive, de alguns líderes do Centrão, de que o número de votos que já estão garantidos ainda não é suficiente para a aprovação da PEC. Isso tudo faz parte, obviamente, de uma estratégia de negociação. Então, acredito que ela acabará sendo aprovada, pelo menos até o momento, tudo indica que sim, ainda que possa demorar um pouco mais. Mas o Centrão, ou digamos assim, essas lideranças estão colocando um preço mais alto, tentando colocar um preço mais alto para a aprovação dessa PEC. E qual é esse preço? Justamente a indicação de cargos, né, a nomeação para cargos no futuro governo. Como sempre, a estratégia aí de negociação, uma das estratégias de negociação que o Centrão fisiológico costuma ter. Há um outro fator complicador, que é justamente a questão das emendas de relator, né? O julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator ou orçamento secreto no STF. Isso embolou o meio de campo, deixou mais insegura, do ponto de vista dos parlamentares, as negociações para aprovação dessa PEC, porque eles contam muito com isso, e Arthur Lira, principalmente, que é o presidente da Câmara, conta muito com as emendas de relator, justamente para ter força para ser reeleito também para o cargo no ano que vem, para esse posto. Então, essas duas questões, né? A questão de alguns partidos do Centrão que ainda não estão satisfeitos com a distribuição do bolo dos ministérios, e a questão das emendas de relator, o julgamento que no STF pode ter uma definição essa semana, mas pode também, se algum ministro pedir vistas, pode também ser adiado.